Às vezes, você está no fundo do poço. E aí você continua cavando e acha um túnel. E no fundo do túnel tem uma luz. E você fica muito feliz porque você finalmente vai conseguir sair daquela situação. E as coisas vão melhorar para você. Só que quando você começa a ir em direção à luz, a luz vai aumentando muito rápido. E você começa a ouvir um barulho. E você percebe que a luz no fim do túnel é um trem que está vindo para te atropelar. E não tem saída. É exatamente isso que a gente vê aqui no Brasil. A nova notícia é que a Venezuela vai taxar o Brasil em até 77% das importações. Bicho, é distópico. Parece fantasioso, parece uma coisa de mentira. Porque depois das taxas do Trump, de 50%, que vão vir agora em agosto, do nada a gente descobre que a Venezuela, a porcaria da Venezuela, o lixo da Venezuela, vai taxar o Brasil também em 77%. Parece uma piada, parece uma coisa engraçada, parece uma palhaçada, parece um circo. Talvez seja. Olha onde a gente chegou. Até a Venezuela chutando o Brasil, bicho. E sabe o que é mais engraçado disso tudo? É que cadê aquele papo de soberania? Sabe, não porque o Brasil é soberano, porque o Brasil tem soberania. Não vamos nos calar, não vamos nos ajoelhar e não vamos nos render a esses imperialistas, a esses gringos que acham que vão controlar o Brasil, esse tipo de coisa. Olha o ponto que a gente chegou, cara. Tem uma ditadura que tá taxando uma outra ditadura. Vou mostrar aqui a notícia pra vocês, cara. Parece piada. Não sei porquê, mas a webcam aqui acabou alterando de tamanho. Tem várias notícias, mas eu abri a primeira que apareceu aqui pra mim, foi na Veja Negócios. De surpresa, Venezuela começa a cobrar tarifas de 15% a 77% sobre produtos brasileiros. Federação das Indústrias de Roraima confirma a cobrança de impostos sobre importação de produtos brasileiros e investiga causas. Tipo, nem foi anunciado. As causas nem foram avisadas. Simplesmente dane-se. Ah, velho, o Trump tá taxando 50% aí, vamos botar 77%, que a gente é mais brabo. Tá ligado? Se liga nisso. Não só os Estados Unidos, a Venezuela começa... É muito bom essa imagem do Lula aqui, tá ligado? Olha ele felizinho, olha ele felizinho do lado do ditador, do lado do Maduro. Meu Deus do céu, cara. Não são só os Estados Unidos. A Venezuela começou a taxar os produtos importados do Brasil com alíquotas que variam de 15% a 77%. Cara, é insano, são alíquotas absurdas, cara. Qualquer tipo de imposto já é roubo. Agora, 77% é um roubo muito grande. Mesmo nos casos em que deveria haver isenção mediante a apresentação de certificado de origem. A medida foi adotada sem aviso prévio, dane-se. Tem uma nota aqui da Federação. O Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias do Estado de Roraima informa que já iniciou apurações internas para identificar as dificuldades quanto à aceitação dos certificados de origem dos produtos brasileiros por parte das autoridades venezuelanas. Paralelamente, está em contato direto com as autoridades competentes do Brasil e da Venezuela em busca de esclarecimentos e soluções rápidas que visem a normalização do fluxo comercial bilateral. Esclarece que, até o momento, os processos de emissão e reconhecimento dos certificados seguem rigorosamente as normas da Associação Latino-Americana de Integração e os termos previstos no Acordo da Complementação Econômica firmado entre os dois países. Reitera o compromisso da Federação com a transparência, a celeridade e o diálogo permanente com os setores envolvidos a fim de preservar e fortalecer as relações comerciais. Cara, a gente tá vivendo um período no Brasil em que nada mais nos surpreende, porque tudo pode acontecer ou nada pode acontecer, ao ponto de até um país de fezes taxar o Brasil tanto. E pode ser que seja um erro, tá? E pode ser que eles se corrijam e tal. Mas notem que o absurdo que a gente tá vivendo é que a gente não se surpreende mais. E obviamente Roraima vai ser mais afetado. Eu vi aqui que eles exportam bastante para Venezuela e tá tudo nos trinques, mas dane-se. Cancela isso aí, cancela os acordos aí. Ignora os acordos, mete marcha aí dos 77%. Em alguns produtos, obviamente, não deve ser em tudo. Mas o Bastiat falava que países pelos quais não passam produtos, passam botas de soldados, passam coturnos. Não que a gente vá necessariamente guerrear por conta disso, mas você acaba dificultando as relações internacionais por causa da dificuldade que os países têm de comercializar entre si. Países que dependem um do outro, que entendem a importância de você importar e de exportar, acabam também sendo mais próximos,
por assim dizer, mais amigáveis com diversas outras relações. Quando você começa a impedir, ou quando você começa a atrapalhar a transferência de bens, de produtos, ou até mesmo de serviços que ocorrem de um país para o outro, todas essas relações começam a se deteriorar e fica muito mais difícil você dialogar, você ter diplomacia com esse tipo de país. E, cara, olha onde a gente tá muito no fundo do poço. Qual o próximo país que vai fazer isso agora? Porque a partir do momento que um país faz e dá certo, aí outro faz e dá certo, a gente acaba sendo visto como um país que só aceita isso. E não tem muita coisa que a gente pode fazer porque a gente não tem muito poder de barganha. A gente é um país que tem uma instabilidade jurídica gigantesca. A gente não é um país muito industrializado. É um país subdesenvolvido em relação a vários outros. A gente é muito mais desenvolvido do que a Venezuela, mas é muito mais subdesenvolvido do que outros países que podem tarifar a gente de forma bem alta, como é o exemplo dos Estados Unidos e o que o Donald Trump está fazendo aqui no Brasil agora. E a gente não sabe as reais consequências disso, porque a cataláxia de mercado ela é muito complexa. Então tem produtos, por exemplo, que já estão ficando mais baratos, por quê? Com as tarifas de 50%, o mercado já adiantou certos valores. Ele precifica as coisas com antecedência. Antes do fato acontecer, quando ele é anunciado, as coisas já começam a acontecer. E aí fica mais caro, diversos produtos ficam mais caros nos Estados Unidos, produtos de origem brasileira, e as empresas que exportam para lá acabam vendendo para aqui para o Brasil. Como a oferta no Brasil aumenta, o preço tende a cair. Isso é uma questão natural. Só que a gente não sabe até onde isso vai. Por quê? Se você vende menos para fora, você precisa produzir menos. E se você precisa produzir menos, você precisa de menos maquinário e muitas vezes até de menos funcionários, menos empregados. E aí você acaba demitindo uma parte. Só por corte de custos mesmo, porque não vale a pena ter certos funcionários se você não está vendendo tanto, você não está exportando tanto. Olha até onde as coisas vão, sabe? Aí se você for analisando, pô, pessoas vão ser demitidas, essas pessoas que são demitidas vão consumir menos porque elas vão ter menos dinheiro, e aí outras pessoas que iam vender para essas pessoas, ou empresas que iriam vender produtos para essas pessoas vão vender menos, e aí o negócio vai degringolando em toda a economia. Olha até onde as coisas vão, sabe? E imagina quanto o pessoal de Roraima vai sofrer por conta disso. Mesmo as coisas ficando mais baratas e algumas pessoas pensando, olha só, que bom, certos produtos vão ficar mais baratos para o brasileiro porque o Trump taxou a gente. Bom, isso é uma análise muito rasa, isso é ver só o óbvio. O Bastiat também falava outra coisa, que é que o economista bom, ele não enxerga só aquilo que está diante dos olhos dele. Quem faz isso é o mau economista. O bom economista enxerga as coisas a fundo, as consequências, por que as coisas acontecem, quais são os incentivos que existem para que essas coisas aconteçam e também os incentivos que essas coisas vão criar ao acontecer ou deixar de acontecer. Mas parece que no Brasil a mediocridade das pessoas é tão grande que elas estão num nível de dizer, olha, imprime moeda aí, pô. Ah, sei lá, velho. Precisa fazer coisas, precisa dar mais dinheiro para a população, então imprime moeda que tá tudo certo. É uma cabeça, eu não sei, velho. Eu acho que o inimigo do brasileiro é a economia. Ou que o brasileiro é inimigo da economia, ele não gosta de economia. É porque, no final das contas, o brasileiro é socialista. Sabe, brasileiro, em sua essência, ele é socialista, ele é estadista. Ele gosta que o Estado faça coisas, ele gosta que o Estado forneça segurança. Ele não é o cara, é uma mentalidade que existe muito enraizada no brasileiro, que é o seguinte. Não queira se defender. Queira que o Estado forneça sua segurança. Quando, na realidade, deveria ser o seguinte, olha, mesmo que você apoie o Estado, não queira esperar dele segurança. Seja capaz de se defender. Eu entendo o cara que diz, olha, não reaja ao crime. Mas o que eu não entendo é o cara dizer, não queira estar preparado para reagir, não queira ser forte o suficiente para reagir. Isso no caso de crimes, mas em vários outros aspectos isso ocorre também. Não seja capaz de produzir sua própria riqueza. Espere que o governo torne você rico ou torne as pessoas ao seu redor menos ricas para se igualarem a você. Não queira ser uma pessoa saudável, porque a Constituição diz que você tem direito à saúde. E note como é aberrante o que está escrito na Constituição. Não é nem que você tem direito a serviços de saúde. Você tem direito à saúde. Então, no momento que você fica gripado, ou que você está resfriado, ou que você está com febre, sua saúde está sendo afetada, então o seu direito está sendo afetado também. Esse direito seu está sendo surrupiado por alguém, talvez pelo vírus da gripe. E aí você tem que, sei lá, prender o vírus da gripe porque ele está indo contra a Constituição. Porque seria razoável dizer que as pessoas têm direito
a saúde, eu seria contra do mesmo jeito, porque eu sou libertário, eu sou anarcocapitalista, e ninguém é obrigado a trabalhar para fornecer serviços de saúde gratuito para uma outra pessoa. Ok? Porque as pessoas... Não existe almoço grátis. Tudo, e não existe saúde grátis também. Tudo é pago de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente. Essas coisas sempre vão ocorrer dessa forma. Mas seria lógico, seria razoável debater se as pessoas têm o direito a serviços de saúde ou não. Mas no Brasil nem isso. Você tem o direito à saúde. Você tem direito a estar saudável o tempo inteiro. Se você não está saudável, o seu direito está sendo ferido. Ferido por quem? Quem é que está ferindo o direito quando você fica doente? Porque se você não está saudável e você tem o direito à saúde, alguma coisa de errado está acontecendo. Então, o vírus da gripe está destruindo o seu direito, está tolhendo o seu direito, está indo contra a Constituição. Vamos prender o vírus da gripe. Isso ocorre de forma generalizada. A Constituição inteira é um lixo, sabe? É sempre assegurando coisas que são direitos positivos. Então, você tem direito a ter coisas mesmo que outras pessoas sejam roubadas para que você as tenha. Ou então... são coisas completamente subjetivas e que não há explicação clara de nada, como no caso da propriedade, que a propriedade deve cumprir a sua função social, mas o que é função social, não sei. A própria Constituição não deixa claro. Então, a qualquer momento, um intérprete da lei, um jurista ou alguma pessoa muito poderosa vai poder dizer que alguma coisa precisa ser feita e para que essa coisa seja feita, a gente vai precisar da sua propriedade porque ela não está cumprindo a função social e a função social dela deveria ser apoiar a população ou ajudar a sociedade de alguma forma. São aberrações jurídicas absurdas que ocorrem por causa do justpositivismo brasileiro. As pessoas querem isso, as pessoas gostam do socialismo, elas gostam de ser alimentadas pelas ideias esperançosas de graus diferentes de socialismo, até as pessoas de direita, e sim, é uma coisa que eu bato na tecla, e muitas pessoas se chocam com isso, mas existem socialistas de direita. São os caras que acreditam que o Estado deve fornecer justiça, e saúde, e educação, e segurança, ou coisas muito fundamentais. Você também é um socialista, só que em grau menor. Aceite isso ou não. Eu tive que aceitar quando eu era uma pessoa de direita, ou quando eu me considerava um cara de direita, e eu fui confrontado com certas ideias. Imposto é roubo, e eu sou contra roubo, e se essas coisas que o Estado fornece, e muitas vezes fornece muito mal, são frutos de roubo, eu sou contra essas coisas também. Põe a mão na cabeça, põe a mão na consciência e se pergunte, você é a favor de roubo ou não? E se você é a favor de roubo, pense o seguinte, bom, eu sou a favor de roubar as pessoas, eu sou a favor de cobrar impostos para fazer algumas coisas. O ladrão pode utilizar a mesma desculpa que você. Ah, mas eu não tive oportunidade. Ah, mas é para ajudar a minha família. Eu estou roubando para ter comida em casa. É justificativa? Não. Se você aceita que isso não é justificativa, seja intelectualmente honesto e assuma que imposto é roubo e imposto também tem que acabar. Seja contra o imposto o tempo inteiro. Você pode até aceitar os impostos, mas nunca os respeite, como diria o Olavo do Carvalho. Eu ia falar Olavo do meu baralho, mas aí eu tanquei porque eu estou no YouTube, estou tentando ser family friendly aqui. Mas e aí, vai aceitar que imposto é roubo? Vai se tornar um libertário? Vai começar a estudar as coisas ou não? Inclusive, se você quiser estudar sobre libertarianismo, aqui embaixo na descrição tem um monte de link para livro. Um monte, um monte, um monte. Dos mais básicos até os mais avançados. São todas recomendações de leitura. Muitos deles eu já trouxe análise, já trouxe review, já falei sobre esses livros aqui dezenas de vezes no canal. Tem vídeos falando sobre os livros, se você quiser dar uma olhada. E quando você compra pelos meus links que estão na descrição, você ajuda a manter esse canal. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Deixem o like, se inscreva, deixa aqui nos comentários o que é que vocês acham dessa taxação de 77% da Venezuela. E o que é que vocês acham que seria mais surpreendente de acontecer aqui no Brasil? Acho que o mais surpreendente seria o Estado ruir, porque as pessoas amam o Estado brasileiro. E é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui.